Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Darcy, vem trazer a mensagem do Senhor para os cristãos de todas as denominações, sobre um tema muito importante, a verdade sobre o dízimo para o cristão. O dízimo vem sendo tratado por algumas denominações religiosas como se fosse um princípio bíblico, a imposição do dízimo para o cristão, como era impositivo na época da lei mosaica, a lei de Moisés. Peço que escolha um horário tranquilo, para ouvir essa mensagem, para não tirar conclusões precipitadas. Porque se você ouvir apenas uma parte, você não vai ter um entendimento completo. Não sou contra o dízimo, sou contra a forma que o aplicam. Ou seja, impositivo, obrigatório. Mesmo que informalmente, com fichinhas com o nome do membro e com o valor. E o membro fica exposto até quanto ele ganha. No cristianismo, o dízimo deve ser tratado como todas as coisas, que é pela fé. Uma transformação que vem do coração, que vai de dentro para fora. O dízimo não é um princípio bíblico, é uma doutrina que deve ser movida por certos princípios bíblicos, como fé, amor, generosidade, misericórdia, fidelidade, e também movido por preceitos básicos como liberalidade, intenções de coração, disposições de coração. Algumas denominações usam a palavra do Velho Testamento para convencer os membros que o dízimo é obrigatório e deve ser entregue, não importando a condição financeira do membro, da família, mesmo que a deixe de pôr comida na mesa. Tem que se entregar o dízimo. Usa-se muito os versículos de Malaquias 3, 8 e 9. Costuma o pregador dizer, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo que você está roubando a Deus. Quem rouba a Deus é ladrão. Em teologia, aprendemos que um texto bíblico deve ser levado em consideração se o texto é histórico, os costumes, as tradições, a situação em que foi escrito. E no estudo de hermenêutica bíblica, aprendemos que precisamos fazer a exegese do texto. Não somente o versículo em si, o contexto que ele está inserido. Se é literal, se está em figura de linguagem, se é uma parábola e etc. Neste caso específico, quando a terra de Canaã foi conquistada, Deus determinou a distribuição das terras para todas as tribos, exceto para as tribos de Levi. Os levitas que ficaram com a incumbência do serviço do tabernáculo. E mais tarde, o templo que Salomão construiu em substituição ao tabernáculo. Portanto, ficou imposto que todas as outras tribos dessem o dízimo de suas plantações, colheitas, animais, para a subsistência dos levitas e suas famílias. Ficou determinado pela lei mosaica que era para se entregar o dízimo de toda a sua renda, toda a sua produção. Mas, com o passar do tempo, o povo deixou de cumprir sua obrigatoriedade, ou cumprindo de forma parcial ou indevida. Até mesmo os sacerdotes haviam se corrompido, aceitando dízimos e ofertas indevidas, da maneira errada. E os levitas estavam passando necessidade, estavam deixando o tempo para trabalhar em outras atividades seculares, para não morrerem de fome. Este é o verdadeiro sentido destes dois versículos, e também dos seguintes, que trata sobre isso. E com o versículo de Malaquias 3,11, que diz, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Usa-se dizer nas pregações que se não entregar o dízimo, o devorador irá consumir suas finanças. Você terá mais despesa com remédios, seu carro vai quebrar, você vai ter que devolver mais para o Satanás, muito mais do que o dízimo. Mas essas são palavras de maldição que o pregador lança sobre a vida das pessoas. E se o membro deixa isso entrar no coração, ele acaba crendo nisso e acaba até acontecendo, porque palavras têm poder, principalmente a palavra do cristão. E se ele deixa entrar no coração essas setas. Então o que precisa acontecer? Não deixar esse medo gerar no coração. E se ele não, vamos dizer assim, não dizima, ele se torna rebelde. E muitas das vezes o torna um rebelde. Porque ele, na verdade, é falado para ele que ele é rebelde, porque ele não está dizimando, que ele é ladrão, e que ele passa a ser perseguido, mesmo que de uma maneira informal.
mas passa a ser discriminado, faz distinção. Deus não faz acepção de pessoas, mas o homem faz distinção de pessoas, faz acepção de pessoas, porque essa é da natureza humana. Parece ousadia da minha parte desafiar os religiosos nesse aspecto, mas as verdades bíblicas para o cristão precisam ser ensinadas. Pode argumentar que o dízimo existia na Bíblia antes da lei. Mas antes da lei, o dízimo era similar para a era cristã, a era da graça. A dispensação da graça era similar. Quando Abraão, na verdade, naquela época ele ainda era Abrão, em Gênesis 14, 20, ele deu o dízimo de todo o despojo da guerra que ele fez, porque Deus o abençoou, o livrou da mão dos adversários. Ele deu o dízimo para Melquisedeque, o sacerdote, e rei de Salém, que era Jerusalém, naquela época, chamava Salém. Ele deu por generosidade. Não existia obrigatoriedade. Por gratidão a Deus. Então, também, como em Gênesis 28, versículo 20, quando Jacó fez uma promessa, um voto a Deus, se ele o abençoasse, desse prosperidade para ele, comida, tudo para ele, naquela jornada dele, tudo que ele ganhasse, ele daria o dízimo. Mas foi um propósito de coração, como deve ser, e não imposição, não por obrigatoriedade. Na época dos apóstolos, como está em Atos 15 e outras partes, mas principalmente Atos 15, os judeus convertidos agiam chamados como judaizantes, quer dizer, queria aplicar o judaísmo dentro da era cristã, impor a lei de Moisés para os cristãos, que eles obedecessem até mesmo a sua própria circuncisão. E os apóstolos rejeitaram isso. Hoje existem muitos religiosos querendo impor o judaísmo, a lei mosaica no cristianismo, com relação ao dízimo. Isto não é de Deus, não é coisa das promessas de Deus para a era da graça. Jesus fez a obra completa. Nós vemos as verdades bíblicas para o cristão que Jesus ensinou em Gálatas capítulo 2, versículo 16 e 21. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos Cristo em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. No 21 fala, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Que morreu Cristo em vão. Será que os religiosos não estão dizendo que Cristo morreu em vão? Quando quer aplicar a lei, literalmente, em Malaquias, capítulo 3, 8, 9 e 11, porque é interessante usar essa parte. Isso não é correto. Não é que a mensagem cristã nos mostra. Não importa o tema, não podemos anular a obra de Jesus. Temos que fazer tudo pela fé, de bom grado, com amor, sendo transformados para um bom caráter, sendo misericordiosos. Nada por imposição ou obrigatoriedade. Em João 1,17, está dizendo, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a verdade que deve entrar no nosso coração foi através de Jesus Cristo, que é pela fé. A lei mosaica foi um instrumento para chegarmos à fé. A obra de Jesus foi para tomarmos posse do reino de Deus com superiores promessas e ainda a vida eterna. E a prova que a lei foi apenas um instrumento, um aio que nos assombra, que nos leva para a fé, uma transição. Está em Gálatas, capítulo 3, versículo 23 a 26. No versículo 23 fala, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se.
No 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, nós cristãos não estamos subordinados ao aio, ou seja, não estamos subordinados à lei mosaica. Nós estamos subordinados à fé, o amor no coração, a graça. Temos o exemplo dos ensinos de Jesus para a era da graça. Ele viveu na época da lei. Jesus cumpriu a lei, mas ele nos ensinou como seria a graça, como seria a igreja que ele queria que fosse instalada. Nós vemos a misericórdia e a fé no ensino de Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 23 e 24. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Temos negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devei, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então, na verdade, Jesus está falando que é muito mais importante a misericórdia, a justiça, a fé, do que dizimar. Dizimar deve ser consequência do que você tem no coração, do que as graças, a bênção de Deus que você recebe. No 24 ele diz: guia os cegos, que coiais o mosquito e engolis o camelo. Quer dizer, com o mosquito, cobra o dízimo, entrega o dízimo, quer que as pessoas façam isso. Aí eu te dou exemplo, eu dou de tudo, mas não tem a bondade no coração. Não tem aquilo que é mais importante, que é o amor. Jesus nos ensina esses princípios que são realmente muito mais importantes. Mas temos um exemplo também numa parábola que Jesus fala de humildade, que nós, os cristãos, devemos ser humildes. E os líderes religiosos, exemplos também de humildade. Vejamos a parábola que Jesus propôs em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerar justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por dia, 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa. O publicano, que era mal visto pela sociedade. E não aquele, o fariseu soberbo, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então nós temos um exemplo que Jesus nos deu de humildade, que é uma coisa também mais importante para o cristão do que mesmo se for comparado a dar o dízimo. A aplicação dos dízimos, das ofertas, é para a manutenção do templo, subsistência do pastor e de sua família, não para enriquecimento ou vida luxuosa. Aqui nos mostra um exemplo de humildade que deve ser o cristão. Sabemos que muitos pregadores usam os dízimos e precisam dos dízimos para sua subsistência. É legítimo, pois o próprio Senhor Jesus nos deu exemplos que o trabalhador é digno do seu salário, quando ele enviou os 12 apóstolos e os 70 discípulos para evangelizar. Os 12 apóstolos, em Mateus capítulo 10, versículo 10. Jesus disse: nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque é digno o trabalhador do seu alimento. Os 70, em Lucas 10, capítulos 10, versículos 7 e 8. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque é digno o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrar numa cidade e ali vos receberem,
comei tudo que for oferecido. Aqui é um princípio da humildade inserido, comer, beber tudo que estiver. Não exigir do anfitrião mais do que ele pudesse fazer. Uma exigência que não cabia e não cabe para os líderes. Esse princípio deve ser observado a todos os líderes religiosos da humildade, não impondo carga demasiada grande, peso nas costas das pessoas, principalmente os pobres, os humildes financeiramente, porque eles precisam, às vezes, do seu sustento e não têm como contribuir, tirar da própria boca. Então, às vezes religiosos diz que se você quebrar este princípio, você não vai ser próspero. Mas ele troca de carro caro todo ano. Ele não dá o exemplo, ele não é bom testemunho, ele não tem humildade e exige dos outros. Talvez fica um pouco parecido com os fariseus. E eles são prósperos, mas se são prósperos, deveria ser próspero na vida secular. Administrar empresas, negócios. Sim, adquirir riquezas é legítimo, mas não como líderes, como pastores de rebanhos, que deve ser o exemplo vivo de Jesus. Observamos no Novo Testamento, os conceitos que rezam os dízimos são os mesmos aplicados nas ofertas. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 e 13, também nos mostra a mesma coisa que nós falamos antes. 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Visto como uma prova dessa administração, glorifica o Evangelho de Cristo pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Princípios importantes que devemos ver aqui, que é contribuir com alegria e com liberalidade. Sabemos que nem todos nós temos o dom da liberalidade, mas deixamos o Espírito Santo mudar o nosso coração, para termos essa capacidade de doar, de entregar com liberalidade o dízimo, as ofertas, para que sejam usadas na obra de Deus, em evangelismo verdadeiro, onde que a palavra chega, o alimento espiritual chega. Confirmamos também um exemplo muito forte, muito típico, o que é disposto no coração, aquilo que nós temos um intento de coração, algo forte que está em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, que aconteceu com Ananias e Safira. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porém, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Dispor no coração um desígnio é como fazer um voto, é uma promessa. Se a gente não pode, ou não vai ter condição de cumprir, não é conveniente que façamos este voto. Não é legítimo. Então, o que Ananias fez de errado e Safira foi porque eles mentiu a Deus, ao Espírito Santo. Eles queriam copiar os outros, como Barnabé, que vendeu sua propriedade, colocou tudo aos pés dos apóstolos. E eles, para aparecer, se mostrarem, nós também vamos fazer de conta que nós vamos dar tudo. Mas ele tinha feito um compromisso que ia dar tudo para se mostrar. E eles não precisavam de fazer isso. Deus não quer as nossas riquezas. Deus quer o nosso coração. Portanto, não se sinta obrigado a dizimar, a ofertar, se não tiver fé. Não fazer com peso no coração, porque não é a maneira que Deus quer para nós. Deus não quer sacrifícios. Ele quer um coração amoroso. Se não estiver disposto a entregar em seu coração o dízimo, a oferta, não faça esse compromisso, porque esse compromisso que você fizer consigo mesmo é com o Espírito Santo. E é melhor que você não faça, do que não cumprir, ou se arrepender e ter tristeza no coração na hora de entregar. O nível espiritual da Era da Graça é muito superior da era da lei mosaica.
A disposição da Canaã, naquela época, da lei, dos homens de Israel, é para o Canaã com terras, com coisas materiais. E a nossa Canaã é uma Canaã espiritual, uma pátria cheia de amor e de alegria. É com o amor que devemos contribuir, e o Senhor nos fará abundar em toda sorte de bênçãos. Que o Espírito Santo de Deus nos revele a verdade em nossos corações, que temos certeza, convicção, de que quando formos entregar o dízimo, será pela fé. Porque nos tornamos filhos obedientes, filhos de Deus. E os filhos de Deus se agradam de fazer a obra, de cumprir aquilo que Deus coloca em seu coração. E não por emoção, não por indução, não por exigência, mas sempre por fé, com a paz do coração, com amor, com alegria. Que o Senhor os abençoe, que a graça do Espírito Santo esteja com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.